Em 2013 eu fui desligado da Confederação Brasileira de Vôlei, em comum acordo, e ali começava um dos principais desafios da minha vida. Eu voltei para o mercado de trabalho. Qual é o próximo passo para eu poder me recolocar? Eu cresci profissionalmente, fui para muitos caminhos, mas nem sempre foi assim. Quando eu descobri que ia ser pai da Joana, eu estava sem emprego. Pela primeira vez eu senti um medo assombroso e eu entendi que eu preciso me esforçar mais para garantir o sustento da minha família. Só que nem sempre a gente depende das nossas próprias forças, né? O tema de hoje é de forma simplificada sobre pessoas que estão buscando emprego, que têm idade para trabalhar, mas não estão trabalhando. Ainda assim, elas estão disponíveis e procurando emprego. Por que eu cheguei nesse tema? Eu recebo frequentemente no meu direct, do Instagram principalmente, mensagens de pessoas que estão passando por problemas financeiros ou com desemprego de fato, procurando emprego. E eu sinto com muita empatia e dor no coração por essas pessoas que precisam sustentar a família, parentes, amigos e não têm condição naquele momento. E me dói por muitas vezes receber muitas mensagens e não conseguir atender a todos. E eu sinto ainda mais porque eu já compartilhei desse medo, eu já passei por isso e nunca se sabe o dia de amanhã. Então eu me senti preparado para falar um pouco sobre esse assunto. E eu vou além. É um dos temas da minha terapia e um dos grandes gatilhos da minha ansiedade. E ansiedade a gente já falou muito aqui no Diário de um Ansioso. Basicamente, ela sobe a níveis anormais. Eu acho que o medo do desemprego, o medo de não estar empregado, é comum para pessoas que estão empregadas. Você precisa se dedicar, melhorar, qualificar, entregar para se manter ali no emprego, né? Para se manter útil para aquela empresa que precisa, de certa forma, das suas mãos, dos seus braços para produzir. Mas em mim, com níveis de ansiedade descontrolados, isso exacerbava, chegava em níveis de criar muitas histórias da minha cabeça e acelerar muito mais a minha produtividade com muito medo de coisas que nem sempre iriam acontecer. Ou eu me preparava tanto para tantos cenários que 99% daqueles cenários nunca aconteciam. Ou seja, eu gastava uma energia gigantesca para quase na totalidade coisas que não iriam acontecer. Vamos lá, já começa o nosso papo aqui embaixo, mandando aqui nos comentários. Você tem medo de desemprego? Esse talvez seja o tema que eu mais espere comentários de vocês, porque é um dos que eu ainda tenho muita dificuldade para lidar, principalmente por conta da minha ansiedade, quando ela ataca e me tira um pouco do eixo de como me controlar. Nesse caso, assim, eu não tenho muito para onde fugir, como eu já falei para vocês, é um dos principais temas da minha psicóloga, dentro das minhas terapias, para tentar encontrar soluções daquilo que eu estou passando e sentindo. Então a minha psicóloga, ela tenta buscar raízes para explicar o que está acontecendo no hoje, ela tenta entender muito do que aconteceu lá atrás, que de repente tem alguma ligação com o que acontece hoje. Racionalmente, eu tenho um lindo histórico, eu tenho um currículo muito forte, eu tenho uma história de dedicação muito grande nas empresas que eu passei, então eu sempre batalhei muito. Por que surge essa insegurança dentro de mim? É claro que o mercado de trabalho está numa constante mudança, tem aí a inteligência artificial chegando para causar mais medo ainda. Só que, será que esse medo é racional? Será que dentro do quadro que eu apresento hoje faz sentido temer esse futuro? Ou eu estou me deixando levar muitas das vezes também pelas mídias e também pelas redes sociais, que muitas das vezes, dependendo do teor de quem está compartilhando informação, nem sempre é verdade. Ou até é verdade, mas é a ótica daquela pessoa, como ela está enxergando o mundo, não sob a minha ótica. Estou botando lentes de outra pessoa. Dentro das terapias, então, eu trabalho esse meu histórico de reinvenção dentro da minha carreira, de reposicionamento, de fortalecimento de tudo o que eu já passei profissionalmente. Só que no fundo eu ainda sinto um medo por perto. Ah, Vitor, mas você é amigo do Felipe, é fácil. Hoje eu tenho a minha empresa, eu não presto serviço só para o Felipe. Tudo bem, só que você está vendo por um olhar. Se você pegar um outro olhar de uma pessoa dedicada, de uma pessoa interessada, a carga de amizade às vezes traz um pouquinho de peso a mais. Por que eu digo isso? Porque eu me sinto obrigado a dar ainda mais da minha força de trabalho. Porque eu entendo dentro dos meus valores que, pô, não é porque é meu amigo que vai sustentar meu emprego. Não, eu tenho que me dedicar ainda mais, eu tenho que ser um exemplo, mostrar que eu não estou ali só por causa da amizade, que eu tenho que mostrar o meu valor, as minhas qualidades. Eu não posso me acomodar. Eu preciso me dedicar muito mais para fazer valer aquela vaga que eu tô, e principalmente se eu trabalho com um amigo, eu não vou entregar menos de trabalho para ele, porque eu quero o bem dele, eu quero o crescimento dele. Então existe uma cobrança, uma autocobrança que é muito maior em alguns casos. Beleza, tem pontos positivos, com certeza, mas dentro do meu quadro ansioso, isso gera ainda mais um aperto
para entregar, às vezes além do necessário, que nem sempre é necessário. E aí, se um dia acontecer, se um dia eu for desligado, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou fazer? Então, se você tem medo do desemprego ou da falta de recolocação nesse momento, sinta-se representado. Eu entendo um pouco por já ter passado e por ainda ter uma ansiedade triplicada que me faz pensar como se também não tivesse um emprego. Guardadas as devidas proporções, eu sei que é exagerado, mas você consegue enxergar daí essa parte descontrolada do meu emocional? Bom, beleza, como é que eu vou resolver? Eu já falei que eu tenho essa dificuldade para resolver e apesar de estar em tratamento, não é algo super superado. Então como é que eu reagiria se acontecesse comigo hoje? Eu seguiria o seguinte roteiro. Quais são os meus valores? Valores aqui não é monetário, valores morais. O que eu valorizo de verdade e o que eu preciso manter na minha vida? A gente já cansou de falar aqui no canal. A minha família é um dos grandes valores, por onde eu brigo muito para poder manter equilibrado. Transparência, qualidade, efetividade no emprego. Enfim, são valores morais que a gente já falou em outros vídeos que eu prezo e eu passo a enxergar como necessários para o próximo emprego ou para a próxima posição que eu vou ocupar profissionalmente. O segundo passo é o meio óbvio, né, que é a reestruturação do orçamento. Eu tenho que pegar as minhas despesas pessoais e dar uma freada. Primeiro, eu já trabalho criando uma reserva de emergência. Aqui a gente está falando de finanças e não é esse caso. Mas eu já tenho a minha reserva de emergência para casos urgentes. Ainda assim, eu preciso dar uma freada nas despesas porque vai parar de entrar receita. Aí a próxima pergunta seria, para que eu trabalho? Eu penso primeiro nos princípios básicos de sobrevivência. Alimentação, casa, saúde. E alguns outros, claro, mas pegando esses 3 tópicos para não ficar muito longo. Eu tenho uma filha, eu tenho que garantir o sustento dela, da minha família, da minha casa, do meu cão. Então eu pego esses princípios básicos de sobrevivência e vejo até que ponto eu consigo estancar a saída de grana, né, que eu deixo de receber em certo momento, para poder manter estável a minha relação dentro do meu lar, para garantir a sobrevivência da minha família. Eu tenho que estancar, então, essa saída do dinheiro e, principalmente, o mais óbvio de todos e que parece fácil e não é, por tudo que nós já falamos, procurar fontes primárias de receita. Ou seja, eu preciso receber alguma coisa para equiparar aquelas despesas básicas. No mínimo. Então, assim, eu preciso começar. Então, pelo ponto da carreira que eu cheguei, eu tenho humildade suficiente para aceitar que, bom, talvez eu não consiga cargos que eu tenha hoje. Então, eu já vou me adaptar a manter o meu padrão de vida lá embaixo para conseguir manter os meus itens de sobrevivência que eu citei. Então, eu já começo a buscar por baixo funções e empregos em que eu possa garantir essa sustentabilidade da minha vida e da minha família também. É o ideal? É o melhor? Mas eu preciso primeiramente garantir o básico. E se for o caso, recomeçar uma carreira e, de novo, subindo degrau por degrau. Agora, eu falo isso tudo para você, mas como eu disse aqui no começo do vídeo, eu estou em tratamento sobre isso, é um ponto muito sensível da minha ansiedade. Então, tudo que eu estou falando aqui, de repente, eu tenho a dificuldade para colocar em prática. Ô, Vitor, então assim, aqui não é um manual do que fazer ou deixar de fazer, é como o Vitor faria ou o que o Vitor faz hoje em dia. Mas isso tudo pode ser mudado. Não existe facilidade. Eu não estou na pele de pessoas que estão passando por dificuldades gravíssimas e tem muito mais a dizer sobre o nível de dificuldade para isso, para uma recolocação, como é conviver. O Vitão, o Vitor, eu não estou no lugar de fala para falar sobre isso nesse momento, mas é um medo que eu sinto e como eu lido com esse medo, que não é o melhor, nem o pior. E você, já me conta aqui nos comentários, como é que você lida com essa incerteza do emprego, essa incerteza do mercado de trabalho? Lembra de deixar tua curtida também. Eu tô longe do resultado ideal, tô muito distante, mas o fato de eu ter o desejo e a vontade de controlar esse sentimento, de fortalecer o meu lado profissional, de fortalecer meus valores, de fortalecer a entrega que eu almejo para o mercado de trabalho, é o caminho que eu estou construindo para tentar controlar um medo que eu acho que é comum a todas as pessoas, porém não em níveis gigantes por conta de uma ansiedade. Então meu desejo é voltar a esse nível de equilíbrio normal, não ter um medo exacerbado, desnecessário às vezes. Medo, ele é importante em alguns momentos. Para mim, o medo costuma me colocar à frente, me colocar em busca de algum objetivo, de ser mais proativo, mas em níveis normais, não escalado. O ato de racionalizar é um dos passos que vem me ajudando dentro da psicologia. Racionalizar, entender o que é verdade. Minha psicóloga fala muito isso. É verdade isso? Racionaliza, bota pontos dentro desse contexto para saber se faz sentido o que você está pensando sobre esse assunto. Ou é sua mente querendo criar um quadro, ou é sua mente
querendo criar um sistema de defesa por conta de alguns problemas passados meus pessoais, que atualmente está querendo se blindar de um problema futuro. Então, existe um mar de situações. Você vê que não vai ser um caso igual ao seu, tem muitas e muitas e muitas diferenças. Então, o meu desejo é estar um dia equilibrado e saber que, se for necessário, eu vou me recolocar sim, porque eu confio no meu potencial, no meu histórico profissional. Minha amiga, meu amigo, se inscreve no canal, assiste os vídeos que estão aparecendo por aqui. Toda terça-feira, 9 da manhã, tá tendo vídeo aqui no canal. Beijo! Tchau!